Legal, gente? Vamos lá? Boa noite, todo mundo. Tudo tranquilo? Galera? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Beleza? Elton? Boa noite. Vamos Boa Boa noite. noite. Boa Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, galera. Obrigado por gastar esse tempinho aqui com a gente, tá? Deixa eu fazer uma rápida, realmente rápida introdução, depois eu passo a bola para o nosso colega Jarley, que é o especialista sobre o assunto de hoje, tá? Esse evento, né, a gente está batizando ele de S4U. A ideia é a gente trazer periodicamente, tá? Eu não sei se vai ser uma vez por mês, enfim, a gente vai dar uma olhada nisso, como isso pode acontecer da melhor maneira, mas é a gente periodicamente promover, né, um bate-papo trazendo algum convidado, alguém que possa compartilhar alguma experiência legal, algum assunto bacana, que possa trazer e a gente colocar isso em pauta, discutir um pouco e falar um pouco a respeito, mostrar um pouco do que está acontecendo, tá? Isso independentemente de ser S4HANA, tá? S4HANA é um dos tópicos fortes, tá? Mas teremos certamente outros tópicos, a gente tem já alguns convidados aqui já no gatilho para falar de WM, outros para falar de carreira mesmo, né? Enfim, temos várias alternativas aí que virão pela frente. Gente, para quem não me conhece, eu sou Elton Mello, sou consultor, especialista em localização Brasil, mais recentemente em S4HANA, tá? Sou instrutor da Creative TI, coordenador de cursos, trabalho juntamente com os outros instrutores lá, tá? Tenho ministrado um curso de S4HANA Logistics lá, a gente já teve 5 turmas que a gente fez, aproximadamente aí 70 e poucos alunos já participaram, tá? E dentro desse curso, nós temos um capítulo, e esse capítulo se chama SAP Activate, tá? Então, a gente, desde a primeira turma para cá, a gente veio desenvolvendo, melhorando, contando um pouco experiências, né, trazendo discussões a respeito desse tópico, né, que além de toda aquela preocupação que a gente já tem sobre o que mudou no S4HANA, sobre o que eu preciso me preocupar sobre o meu ponto de vista funcional, o que eu preciso conhecer, o que é novo, o que muda, o que me impacta, a gente tem também a própria metodologia, tá? Ou seja, o funcional hoje ele está cercado de questões, pontos novos, né, pontos que a gente precisa desenvolver, conhecer mais, enfim, e a metodologia não deixa de ser um desses tópicos, tá? Então, nesse capítulo, né, muita gente pergunta, mas será que isso funciona? Será que, assim, mudam as abordagens para cima do funcional? O funcional vai ter que trabalhar de uma outra maneira, sim ou não, né? O que muda na prática, né, sob o ponto de vista de metodologia, para aquilo que a gente conhece nas metodologias antigas, né, de implementação? E outras questões, o cliente, como é que o cliente tem visto isso, né, o SAP Activate? Isso tem sido aceito de uma forma normal, tem impactos, enfim. São questões que, na verdade, para a gente poder entrar um pouco mais a fundo e dar um pouco mais de embasamento, né, de experiência prática, é o momento da gente chamar um especialista para conversar a respeito, colocar alguns desses tópicos na mesa, e por isso a gente fez um convite para o Jarley, né, que é um colega nosso aí com larga experiência, um dos pilares de consultores SAP no Brasil, aí de larga história realmente, tá? Então, a ideia é a gente passar aqui ó, a palavra para o Jarley tem uma apresentação para nos mostrar, ele tem várias abordagens interessantes, tá, que a gente vai discutir, e é isso, a intenção é a gente gastar aí, investir algo em torno de uma hora e pouquinho, tá, para a gente falar disso, depois a gente consegue abrir um pouco para questões, dúvidas, perguntas, isso a gente pode mandar pelo chat, eu vou estar recebendo aqui. Tá legal, gente? Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Estamos juntos aí, eu vou passar a palavra para o meu querido Jarley, e vou passar a tela para ele já aqui também. Deixa eu só achar ele aqui, que eu estou perdido. Jarley, está em ordem alfabética, está aqui. Espera só um pouquinho. Estou passando o controle para você se torna um apresentador, basta você compartilhar sua tela, Jarley. Seja bem-vindo, amigão. Eu não estou ainda com... tá, agora sim. Maravilha. Agora sim. Deixa eu ver aqui, compartilhar. Isso. Todo mundo está vendo minha tela? Estou vendo. Sim, estamos, Jardim. Sim. Sim. Sim.
Maravilha. Elton, muito obrigado. É um grande prazer estar aqui com o Elton. O Elton é uma referência, além de ser um cara fantástico, criativo, tem feito uns cursos muito interessantes. Então é um grande prazer estar aqui com o Elton, que é um cara que eu admiro, né? Acima de tudo é um cara que eu admiro pela estrada e pela capacidade, conhecimento e a forma com que ele comunica, que é muito bom a gente dar treinamento, mas treinamento com prazer, né? Com gosto. Pode crer, eu gosto mesmo. O Elton é um cara desses. Ele gosta mais do treinamento, às vezes, assim, então, a gente percebe isso. Isso é muito importante, a gente fazer coisas com amor. Isso é muito importante, gente. Qualquer coisa que a gente faça. Seja bem-vindo. Obrigado. Buenas, eu trabalho com SAP, eu trabalho com projetos já há muito tempo. Então, eu já fiz projetos de infraestrutura, projetos em hospital, projetos de web, e eu sei que agora tem essa coisa do ágil, então eu vou estar falando do Activate, e uma das grandes motivações do Activate é essa conexão com o ágil, né? Então eu vou estar comentando com isso com vocês, e isso é uma coisa que também tem assustado um pouco a tribo SAP, isso tem assustado um pouco. Eu fiz um projeto agora, em fevereiro, nós entregamos um projeto, só que lá eu estava como consultor. Eu também, às vezes, faço papel de consultor de CO, então eu fiz a parte de CO e não de gestão. Me envolvi muito com isso. E eu gerenciei todo um projeto no estilo da Activate, porque antes já tinha uma outra nomenclatura, e aí vai falar um pouquinho sobre isso, com a mesma abordagem, mesmo estilo, e eu trabalho com a Activate, com a ideia da Activate, já desde lá que ele começa a se alicerçar, né? A gente tem feito outros cursos também de Activate, mais profundos, tudo. Então, eu estou entendendo que nós vamos ter um bate-papo, então, por favor, perguntem, não tem o menor problema, e a gente não está colocando aqui nada que é definitivo, é assim, né? A gente sabe como é que funciona o projeto. Uma das coisas que eu sempre procuro trazer, e às vezes, a gente que está no Brasil, a gente sabe disso, como é que funciona. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o pior país do mundo para implementar ERP, né? É o pior país do mundo. A SAP tem um grade ali, nível de complexidade, onde coloca a Índia e o Brasil nos piores grades. Mas não é que os dois estejam juntos, é que não tinha mais. Se fosse até 10 a escala, certamente o Brasil estaria em 10 e a Índia pararia no 6. Nós temos uma complexidade imensa e isso acaba afetando muito o nosso trabalho, né? E é por isso que é muito importante a gente começar a ter essa interação com o cliente o mais rápido possível, né? Para vocês terem uma ideia, se gasta em torno de 3.000 horas por ano só com apuração fiscal. Bom, agora, junho, nós estamos envolvidos em ECD, ECF, final do ano algumas empresas não fizeram bloco K, olha só, localização do PP, né? Então, a gente tem localização no CO, no MM, no SD, no FI, e localização agora no PP, né? Tem que estar divulgando lista técnica, o IP, hora de produção, né? Então, é uma coisa bem interessante esse país. Então, é um país complexo e essa complexidade, quanto mais a gente poder facilitar a nossa vida, melhor, né? Uma outra coisa que eu sempre procuro ressaltar, principalmente para quem está entrando, o SAP é um sistema integrado online. Maravilha, nós que somos do SAP já sabemos isso. Mas muitas vezes, quando a gente está fazendo um projeto de rollout, a gente não percebe que o sistema na qual a gente está trabalhando, ele muitas vezes, e eu estou falando de grandes sistemas, eu não vou falar nem o nome de grandes players, muitas vezes eles não são online, eles não interagem de uma forma imediata. Muitas vezes acontece várias coisas ao longo do dia e durante a noite o pessoal da TI vai lá e acerta algumas situações. Uma das coisas que eu acho muito importante é que quando a gente está entrando num projeto, tentar entender a linguagem do cliente. O cara está lá 10, 15 anos usando um sistema, ele está lá, e nós estamos vindo com uma coisa nova, e ainda mais novo com as questões de ágil. Então é muito importante a gente entender o cliente, fazer o que o pessoal chama de Gemba, andar pela estrutura do cliente, conhecer a nomenclatura, conhecer processo. Muitas vezes, pessoal, o óbvio, ele precisa ser dito. Então, muitas vezes a gente chega assim, subcontratação. Todos nós sabemos o que é. Mas será que o cliente está praticando aquilo? Às vezes ele está fazendo uma coisa errada há muito tempo. Ele adaptou um processo, por causa que o RP dele se comportava daquela forma. Então, eu entendo que é muito importante a gente poder esclarecer, ir em loco até onde o cliente está trabalhando,
visualizar. Eu já tive cada experiência nesses 20 anos gerenciando o projeto SAP. Eu trabalho com SAP desde 2000 e passei por muitos projetos de rollout, projetos de implementação do zero, o pessoal chama de greenfield, brownfield, então todo esse tipo de projeto, melhorias, né? Muitas melhorias, integrações. Eu também era responsável pela área de MES, integração com o chão de fábrica. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente chega num cliente para entender o que ele está falando. Como vocês sabem, no SAP não existe desfazer alguma coisa. Se eu fiz uma operação errada, eu tenho que fazer uma outra operação estornando a primeira, mas eu vou ficar lá com 2 registros. Então é muito importante para a gente esclarecer isso para o cliente e ele entender, né? Eu me lembro de um projeto que o diretor de TI, né, ele disse numa reunião de status report: pessoal, vocês têm que mudar o mindset, o SAP funciona dessa forma, o nosso sistema funcionava de forma bem diferente, vocês têm que mudar o mindset. Então isso é uma coisa, e é claro que isso entra muito uma questão chamada change. O change management tem sido cada vez mais importante, eu diria até mesmo vital, nos nossos projetos de implementação, apesar de que o change, por um dado momento, ele acabou sendo, digamos assim, esquecido, né, ou não valorizado, e parece que agora está sendo valorizado. Então, change é muito, muito importante, não só para implementação, mas às vezes para uma melhoria. É importante reconhecer o princípio ágil, na qual está nos tomando conta, mas o mais importante é entender que lá em 92, se não me engano, quando o pessoal escreveu o Manifesto Ágil, o primeiro momento eles queriam falar de manifesto adaptativo. Existe uma certa confusão que o pessoal confunde ágil com rápido. Ah, se eu for ágil, eu vou entregar o meu projeto mais rápido. Não, não é isso. Não tem nada a ver a palavra ágil com velocidade. Eu vou ter outras características que algumas pessoas que praticavam a metodologia antiga não usavam, né? Não tinham essa perspectiva, né? Mas o Manifesto Ágil, ele não ficou o nome de adaptativo porque uma das pessoas que participava daquela reunião já tinha escrito um texto chamado de adaptativo. E aí eles não quiseram, então, se a gente fizer manifesto adaptativo, é parecer que estamos valorizando o livro de um dos participantes. E aí a segunda opção foi ágil, né? E ágil, às vezes, o pessoal traduz como sendo rápido. Não é. É uma questão de adaptação, é uma questão de reação ao que o cliente está pedindo. Isso é muito importante ficar muito claro, né? Apesar que eu vou talvez desmistificar ou talvez decepcionar vocês em algumas coisas que eu vou ponderar aqui, tá? Por favor, levem isso em consideração, é a experiência que a gente tem, né? O Drucker, o que está no Manifesto Ágil, ele fala muito de cliente, mas se vocês que fizeram, se a gente que fez lá faculdade, administração, ou qualquer outra, às vezes algum curso parecido, vai se lembrar de um cara chamado Peter Drucker. O Drucker já falava desse respeito, dessa interação, dessa visão de cliente, né? Valorizar o cliente, ouvir o cliente. Essa é uma das coisas que o Peter já falava há muito tempo, né? Então, eu diria que o manifesto, ele condensa coisas que, de certa forma, nós já estávamos praticando em algumas empresas. Iniciativa, livre feedback, né? Então, ele está trazendo muitas coisas muito legais. E hoje a gente vive essa visão do ágil. Em função... e o ágil, ele tem uma estrada que vem lá de 39, ele já tem uma estrada muito longa, né? E muitas vezes o pessoal ouve falar de Scrum, por exemplo. O Scrum, ele foi baseado pelo Jeff Sutherland num artigo escrito em 86. Um cara chamado Takeuchi escreveu um artigo sobre como se desenvolveria produtos mais rápidos para a indústria automobilística. E ele falou e lá ele falava a palavra Scrum. E o Jeff Sutherland, ele acabou pegando esse nome para desenvolver o seu método chamado Scrum. Inclusive, eu vou dar uma sugestão para vocês. Uma sugestão que eu diria que é quase que uma obrigação, já que quando vocês entrarem em projeto, vocês vão ver cada vez mais as pessoas falarem em Scrum, seja projeto de implantação, seja projeto de melhoria, tá bom? Leiam o livro do Jeff Sutherland. Lá, o livro estava de graça na Amazon. Lá vai ter uma série de coisas que vocês vai ser desmistificado, tá certo? Por exemplo, prazo. Esses dias eu estava numa reunião com o pessoal da área de métodos ágeis, e um rapaz disse, olha, o meu CIO veio me perguntar sobre prazo, e eu disse, olha, a gente é ágil, a gente não tem prazo.
Todo mundo na sala disse, bicho, tu tá maluco, é claro que tem prazo. O importante é a gente entender que tem prazo sempre, porque se vocês forem numa reunião de status report, vocês acham que alguém vai perguntar em qual sprint tu tá, o CFO, o CEO, ele vai perguntar quando é que tu entrega esse negócio, né? Então a gente continua com essas coisas, só que a gente vai estar desdobrando de uma outra forma e já vamos falar sobre isso. De uma certa forma, essa aqui é a grande ideia. Eu tenho lá o negócio de um lado e eu tenho algumas figuras que antes eu não tinha. Nesse projeto que a gente fez em fevereiro, que a gente entregou em fevereiro, começamos ele em agosto, né? Agosto, e entregamos ele em fevereiro. Tinha lá uma figura chamada Product Owner. Então é uma coisa que vocês têm que estar se acostumando. Algumas pessoas vão achar que o Product Owner é mais ou menos que nem o Key User, ou analista de negócio. Muitas vezes é um papel que vem do analista de negócio ou do Key User. O Product Owner é o responsável pelaquela área de conhecimento, pelaquele cenário que nós estamos construindo, né? Continua tendo gerente de projeto, pelo menos na metodologia Activate, nós temos gerente de projeto, tá certo? Uma figura muito forte, muito importante ainda, e agora também se acrescenta o Scrum Master, né? E o Scrum Master, ele tem essa perspectiva de poder estar ajudando o time na parte de metodologia. Olha, é 15 minutos, isso aqui é uma planning, isso aqui é uma daily, ele vai estar passando o artefato, ele vai garantir que a equipe esteja inserido na visão do Scrum, né? Então vocês terão esse Scrum. Pode ser que esse Scrum, ele seja um Scrum Master vindo da consultoria, ou também um Scrum que venha do cliente. Podemos ter 2 Scrum, não tem problema, né? Seria muito importante que a equipe de projeto fizesse um curso, tivesse um treinamento sobre Scrum antes de iniciar o projeto. Tivesse o conhecimento desses artefatos, o que é uma sprint, como é que se define ela. Seria vital, tanto a consultoria, tanto a gente que está entrando lá na casa do cliente, quanto o próprio cliente tivesse um conhecimento melhor sobre o que está acontecendo. É importante ressaltar que a metodologia Activate, ele diz que se pode usar o Agile, e o Agile é Scrum, nesse caso, né? Nesse caso, a representação do Agile é pelo Scrum. O Agile tem mais de 40 frameworks para usar Agile. Scrum é um deles. Tem XP, tem Use Case, tem o ML, tem vários outros. Mas o Scrum, segundo uma pesquisa, 80% se usa Scrum, né? Então, tu não precisa escolher o Scrum. Tu pode chegar na conclusão de que não, vamos fazer no formato Waterfall, vamos fazer no outro formato. Depende muito da maturidade de ambos. O que eu vou dizer para vocês é que, ultimamente, o cliente, pelo que eu tenho visto, tem aceitado de uma forma muito boa essa forma do Activate. O Elton falou o seguinte, se isso funciona ou se não funciona, eu vou falar algumas coisas para vocês que, se não seguir um checklist, se não seguir uma recomendação, não existe metodologia que funcione. Então, seria importante ter alguns passos, né, para seguir para estar alinhado com essa abordagem, tá certo? Ainda mais se os 2 atores, digamos assim, consultoria e cliente, têm pouca experiência com Agile, né? De certa forma, a gente tem um projeto da mesma forma como nós tínhamos antes. Planeja, implementa, cultiva uma fase de cuidado, de hypercare, que vai de 1 a 3 meses, né? Onde a consultoria ainda fica lá dentro da empresa, os primeiros fechamentos, e depois o running. Esse aqui é que funciona em qualquer projeto, né? Nós só vamos ver como é que é isso dentro do Activate. Importante ressaltar que essa metodologia ela vem evoluindo, né? Lá em 2015, tinha uma metodologia chamada RDS, não sei se já ouviram falar, né? E o WhatsApp também tinha evoluído. O WhatsApp evoluiu para o WhatsApp 8, que já diferenciava um pouquinho do WhatsApp. O RDS, eu gerenciei todo um projeto usando o RDS, que é idêntico ao Activate, né? Só que lá na época nós escolhemos usar Kanban. Então, eu vou colocar para vocês aqui as premissas, um pouquinho mais adiante, para que essas coisas funcionem, né? Não adianta adotar e não seguir, ou pelo menos até mesmo pode adaptar, né? Mas tem que ter essa visão. O Activate, ele é dividido em 3 pilares. Olha só, 3 pilares. A metodologia, ok, que a gente vai conversar.
A configuração guiada, o que é configuração guiada? Quando tu bota o S4HANA numa máquina, dentro do customizing, já vem uma parte do customizing onde tu pode migrar todo o teu ECC para dentro do HANA e já fazer já com checklist. Então, essa configuração vai te guiando, vai te adotando tudo que tu já tem e, inclusive, direcionando. Já vai direcionando para botar New GL, Material Ledger, New Asset, uma série de considerações. Eu tenho visto que poucas pessoas têm usado a configuração guiada, muito pouca empresa. E, finalmente, os melhores práticas. Melhor prática, já vou dar outro sinal para vocês, é obrigatório o consultor entender o melhor prática. A Creative tem um workshop sobre best practice que está muito bem feito. Eu diria que aquilo que o Elton está mostrando ali é suficiente para entender o que significa a busca da melhor prática. Mas é obrigatório o consultor entender e dominar isso, tá certo? Inclusive, muitas coisas nas quais a gente vai ter que configurar está lá no melhor prática. E tem uma integração muito forte com o Solution Manager, né? Nós podemos baixar toda a melhor prática lá para o Solution Manager e partir já do Solution Manager. Inclusive, esse é outro ponto que eu acho bastante interessante, que muito pouca empresa utiliza o Solution Manager. O pessoal faz o projeto e esquece o Solution Manager. O Solution Manager é uma ferramenta poderosíssima, né? De uma forma geral, aqui são as 4 etapas do Activate. Preparar, explorar, realizar e entregar. Prepare, explore, realize e deploy. Essas são as 4 fases principais, né? Tem o run. O run já tinha lá no WhatsApp. O que é o run? O run é quando tu tá preparando para a tua empresa se preparou para assumir a operação. Né? Eu costumo dizer e reforçar com os clientes que se deve pensar no run lá no prepare, lá no início. Como é que tu vai fazer com a equipe de TI? Tu vai treinar? Como é que vai ser o teu AMS? Como é que vai ser o helpdesk? Mas, enfim, o run é depois do cutover, depois do hypercare, aí tu vai ter a etapa do run, onde a tua empresa vai estar assumindo o SAP. Ou talvez ela crie um outro modelo. Algumas empresas estão colocando todo o sistema em nuvem e também toda a administração em nuvem. Está acontecendo em algumas empresas uma terceirização muito forte da etapa de sustentação, né? E temos aí, então, preparar, explorar, realizar e entregar, né? E tem uma etapa sugerida, que é o discovery. Muitas empresas não fazem. Infelizmente, o discovery, pessoal, é mais ou menos como se vocês fossem comprar um carro e vai lá fazer o test driver. Vai lá dar uma olhadinha no carro, dirige o carro, bota o carro no paralelepípedo, passa por cima de buraco, vê como é que funciona, acelera. Esse é o discovery. Só que existem algumas opções de discovery na qual vocês poderiam navegar dentro do SAP, inclusive fazer carga dos dados da empresa de vocês. Imaginem vocês, o cliente poder navegar no SAP, navegar no S4, já com os dados da empresa dele. Poder criar pedido de compra, poder olhar cenários no Fiori, poder fazer planejamento de produção, fechamento, já com os dados da empresa dele, e inclusive sendo acompanhado por um consultor. Existe um projeto chamado Demo 21, que é um produto da SAP, onde algumas consultorias oferecem esse produto. Eu diria que seria muito importante poder olhar o Discovery. Algumas empresas realmente fizeram pelo Discovery, e isso foi fundamental para entender o SAP, entender a linguagem SAPês, né, como um amigo meu falava, e estar melhor adequado para poder entrar no Prepare. Né? Então, essencialmente, são essas 4 fases. Na fase de preparação, eu vou entender a minha iniciativa, eu vou entender o roadmap, eu vou fazer meus planos de projeto, tá certo? Eu sugiro que nessa etapa já se implemente o Solution Manager, já se baixe a metodologia. Eu estou entendendo que nessa etapa tu vais estar, já fez o contrato, já assinou, já está tudo ok, já deu gol para iniciar o projeto. Né? Na etapa de Explore, tu vai então fazer a validação daquilo que tu viu, né? Tu vai entender o escopo, tu vai
se tu for um consultor que viu o best practice, tu vai apresentar o best practice para o teu cliente, ele vai olhar aquilo ali e vai olhar, ok, entendi, é isso mesmo que eu quero, né? Então, tu vai navegar com ele para poder, então, fechar uma coisa chamada backlog e preparar os sprints. Já vamos entrar nessa história de sprint. Caso vocês tenham optado por ir pelo Scrum, que eu vou dizer para vocês, há 4 anos, 3 anos, tu falava de Scrum para uma consultoria ou para um cliente, ele ficava bastante assustado em colocar SAP usando métodos ágeis. Gerava um belo ruído. Eu diria que de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para cá, o pessoal tem assimilado muito bem usar Scrum, o que é Sprint, o que é tudo isso, tá? Existem algumas terminologias no Activate que são um pouquinho diferentes daquilo que a gente tem lá no Scrum, tá certo? E aí entra no Realize, onde a gente vai estar realizando as sprints e integrando, fazendo teste, né? Ou seja, a gente vai estar configurando. E finalmente Deploy, onde a gente tem que estar preocupado em botar aquilo ali em produção, né? Botar aquilo ali em produção, preparar o cutover, finalizar os planos de mudança. Né? A SAP recomenda fortemente que em cada etapa exista uma coisa chamada Quality Gate. Ou seja, entre fases, haja uma verificação do que está acontecendo. Eu já fui contratado para fazer Quality Gate e já sofri Quality Gate, né? Eu diria que é uma etapa muito importante que, inclusive, te abre os olhos para algumas coisas que, às vezes, tu não percebe. Então, tu tem o Quality Gate, onde, essencialmente, quem é contratado para fazer o Quality Gate, uma recomendação que a gente tem é que o Quality Gate não seja da consultoria que está implementando o projeto. Não faz muito sentido, né? Então, vem uma consultoria, uma outra consultoria, verifica como é que está tudo aquilo que... a documentação. Quando vocês entrarem no Activate, ele tem vários templates, ele é uma metodologia, então ele tem toda a documentação, ele tem Excel, ele tem o documento do Word, todos os templates prontinhos para a gente preencher e poder responder as questões com o usuário. E no Quality Gate, a consultoria, ou quem for fazer o Quality Gate, iria verificar se está tudo ok, para dar aprovação para outra etapa, ou anotar como sendo questões a serem resolvidas no próximo Quality Gate. Né? Quanto mais tarde se toma uma decisão, quanto mais tarde se verifica a qualidade, é claro que pior fica. Né? Imagine lá no teste integrado, a gente está descobrindo que não está funcionando a solução, ou que aquilo que a gente mapeou está equivocado. Existe o Quality Gate, eu pelo menos já vi o Quality Gate de 2 formas, Quality Gate de gestão, onde entra alguém para verificar como é que está a gestão, como é que está o Solution Manager, como é que está a documentação, como é que está o clima da equipe, como é que está a mudança. E existe um segundo Quality Gate que é bem mais caro, que é o Quality Gate técnico, onde eu vou ter um consultor de PP, eu vou ter um consultor de Quality Gate de PP, MM, CO, e esses consultores vão entrar nas customizações, vão conversar com os consultores, vão olhar os gaps, né, vão tentar entender os gaps, e vão, em cima de uma visão técnica, falar se é possível ou não. Daqui a pouquinho o cara de PP chegou lá e disse, olha, eu consigo entregar tudo isso aqui até o final do projeto. O cara do Quality Gate, olhando tudo aquilo que ele já configurou, e toda a documentação que ele entregou, pode chegar à conclusão que não tem como, que é impossível, naquele espaço de tempo, o PP ou algum módulo entregar tudo aquilo que foi prometido, né? É isso que acontece nos Quality Gates, que são muito importantes ao longo do projeto. Pessoal, toda a documentação, todo o conhecimento, todo o template está lá no JAM, J-A-M. Né? O JAM é uma plataforma da SAP que está disponível para todo mundo, onde vocês podem navegar, onde vocês podem baixar templates, onde vocês podem baixar toda a documentação, inclusive onde tem muitas questões, né, que eles respondem imediatamente, tá certo? Então, isso aqui é uma plataforma da SAP, explicando toda a configuração, toda a metodologia em detalhes, com exemplos, tá certo? Tudo bem? E quando eu vou pegar essa documentação lá essa documentação, que tem essa integração muito forte com o Solution Manager, olha só que coisa interessante.
eu posso baixar tudo isso para o Solution Manager, e quando eu carrego, eu vou ter lá no Solution Manager toda a configuração do meu processo. Então, por exemplo, eu não sei configurar Kanban, eu tenho problemas para configurar, ou subcontratação, eu não sei como fazer isso. Tenho lá um Best Practice que vai me explicar a configuração, e já vem um outro documento que me explica como testar isso, e já vem também um documento com o fluxo, né, o BPM daquele processo. Imagine vocês numa reunião com o cliente, responsável pela área de SD ou de MM, seja o que for, tu mostrando para ele a documentação e já o fluxo de processo. Inclusive, dentro do Solution Manager, se o cliente falar assim, ó, por exemplo, nesse fluxo nós estamos vendo aqui na parte de vendas, né, uma ordem de venda, se ele falar, olha, pessoal, depois que criar o picking, quando executar o picking, ao executar o picking, tem que criar um lote de controle. Tu pode simplesmente, dentro do Solution Manager, incluir etapas ali dentro, na frente do teu usuário, na frente do teu cliente. Tu já inclui e já altera essa informação, e isso vai gerar, é claro, impacto no backlog, né? Tudo bem? Esse aqui é o nosso roadmap todo aberto, onde eu vou ter várias ferramentas de forma a poder controlar. Vocês podem estar pensando assim, mas os entregáveis, como é que funcionam os entregáveis? Os entregáveis vão projeto SAP, gente, a gente tem que entregar tudo. Eu sei que o métodos ágeis pressupõe entregas incrementais, mas eu vou fazer um desafio para vocês, vamos elaborar essa questão. Quando eu estou num projeto de SAP, eu não consigo entregar somente o SD. Eu tenho que entregar o FI, o CO, o MM, o PP, eu tenho que entregar tudo. Né? Eu não tenho espaço para entregar meio cenário, porque o meu cenário no SAP, ele não é um cenário somente de SD. Adianta eu fazer uma ordem de venda? Não, não adianta. Eu tenho que ver ela contabilizando, eu tenho que ver a integração com o estoque, eu tenho que ver toda essa relação com o FI, eu tenho que ver tudo isso. E eu tenho que ter, então, toda a configuração pronta para poder entregar esse cenário. Agora, o que a gente está usando no Activate? Nós podemos negociar com o cliente para fazer, olha, por exemplo, o BW pode ser numa segunda onda. É isso que eu costumo comentar. Vocês podem entender o projeto de vocês e, se for possível, entregar em partes. Agora, há 2 meses, eu fiz um projeto onde a gente criou uma nova planta. Eu usei a metodologia Activate. Isso é muito importante. Vocês não precisam usar o Activate somente para implementar o projeto. Pode usar para melhoria. O mesmo formato. Então, o pessoal pediu uma nova planta, eles precisariam comprar materiais e vender materiais. Manaus tem algumas coisas bastante diferenciadas, né? Então, tinha que fazer um novo formato. Tinha que criar uma nova inscrição estadual. O que eu fiz? Eu negociei com eles. Bom, eu posso criar toda a parte de FI, CO e MM, liberar para produção, o pessoal já começa a comprar, e depois eu posso implementar, então, o cenário de SD. Então, se a gente fosse usar uma abordagem, como o pessoal fala, waterfall, eu só entregaria se tivesse todos os cenários prontos, inclusive o SD. Neste caso, o pessoal diz, não, eu preciso comprar, porque a compra demora em torno de 3 meses, e eu preciso comprar imediatamente para poder vender no tempo adequado. Então, nós entregamos uma primeira parte, enquanto isso, o pessoal de SD estava compondo, porque os cenários de SD eram mais complexos, né? Iam demorar um pouco mais. E eu precisaria, efetivamente, o MM efetivado, né? Então, não adiantava, nem adiantava eu entregar o SD, porque a venda era programada para daria 2, 3 meses. Então, se vocês olharem o projeto de vocês, é possível também ter entregas incrementais. Aqui tem uma ideia do Activate, né? Observem só, está lá o Scrum Master, tem lá o time de FI, tem lá o time de SD, tem lá o Scrum, tem lá o comitê executivo, tem lá o gerente de projeto. Todas essas figuras continuam existindo, né? Então, eu tenho lá um time, por exemplo, de FI. Eu tenho um FI, time de FI. Normalmente, o time de FI vai ser o consultor FI, o key user de FI, né? Que vai estar ali com nós, e alguém de TI que possa responder e dar o apoio, e que seja o apoio de financeiro.
Paralelo a isso, eu tenho o Scrum Master para poder apoiar nos artefatos. O que é uma sprint, como é que se define, como é que faz um planning poker, como é que define o tamanho do cenário, o que é um backlog. Então, o Scrum Master está apoiando esse time e todos os times nessa gestão, nesse entendimento do uso do Scrum. Eu tenho visto muito projeto que não tem Scrum Master. Seria muito importante que toda a consultoria desenvolvesse pelo menos um Scrum Master para dar o apoio à própria equipe, né? E o gerente de projeto é o cara que está lá negociando cronograma, negociando valores, negociando issues, riscos, né? Juntamente com a visão do PO, do Product Owner, ok? Então, vocês viram que a gente está mais ou menos parecido com aquilo que a gente já conhece e que não foge muito aquilo que a gente tem em outros sistemas, em outros desenvolvimentos, né? O sprint normalmente se define de 1 a 4, aqui está como 2, mas é de 1 a 4 semanas que se define um sprint, tá certo? Eu posso falar que o meu sprint é 2 semanas, então significa que eu vou entregar coisas depois de 2 semanas, essa é a minha promessa, né? O SAP chama Wave, é uma coisa para vocês anotarem, no Activate tem mais uma nomenclatura chamada Wave. No SAP, para o Activate, o Wave é um conjunto de sprints. Então, se eu tenho sprint 1 e 2, e quero transformar isso num grande entregável, 1 e 2, entreguei a 1, entreguei a 2, mas eu vou transformar isso num milestone, eu posso definir um Wave. Wave, sprint 1, 2 e 3, por exemplo, que é um grande cenário, né? E vocês podem incorporar toda a nomenclatura do Scrum, a daily meeting, a retrospectiva, requisitos, montagem de backlog, tudo isso está lá no Activate, pessoal. Está tudo lá na fase do Explore, né? E aqui chega o famigerado workshop. O que é workshop? Eu quero aqui fazer uma proposta para vocês. Imagine nós, consultores, chegando no workshop A. Workshop A é para mostrar para o usuário, tá bom? Workshop A eu vou mostrar para o usuário. Então, eu vou chegar lá no Workshop A, vou mostrar para ele o que é se eu sou consultor de CO, o que é uma ordem interna, o que é Material Ledger. Eu vou mostrar para o usuário, vou mostrar o comportamento, vou mostrar a funcionalidade, né? E provavelmente, agora, se eu já conheço Best Practice, eu vou mostrar para ele já no cenário. Se eu já fiz o Discover, se eu tenho uma máquina pronta, eu vou mostrar na máquina. Quando eu fiz o meu projeto agora em janeiro, eu mostrei essas coisas na máquina para o usuário. Eu não fiquei falando com ele. Eu mostrei o documento, mostrei no S4HANA e já mostrei o Fiori. Senhores, infelizmente, ou felizmente, né, nós temos que entender de Fiori. Vocês têm que entender de Fiori do módulo de vocês. Tem, é obrigação. Não se pode mostrar Fiori no meio do projeto. Vocês vão ter um grande problema. Vocês vão ter um grande problema se vocês mostrarem Fiori no meio do projeto. E outra coisa, eu não conheço projeto S4 que o cliente não queira Fiori. Se ele descobrir que tem um negócio chamado Fiori que não foi apresentado, ele vai ficar muito bravo com vocês. Então, nós temos que mostrar isso já no workshop A. As possibilidades, né? Eu sei que tem algumas pessoas que falam que não é interessante, que deixa para uma segunda onda. Eu, particularmente, pela experiência que eu passei, eu diria que já comecem falando de Fiori. Então, percebam, se vocês já fizeram o Best Practice, se vocês mostraram o Discover, se já foi feito um alinhamento prévio com o cliente, ele já navegou, gente, o Workshop A vai ser uma moleza. O Workshop A vai ser a maior barbada do planeta. Foi isso que a gente fez lá nesse projeto que eu estava coordenando em 2016. Infelizmente, a equipe que fez o workshop foi uma outra consultoria e eles não foram muito incisivos. Quando a gente foi negociar com o cliente, tivemos várias surpresas, né? Que é o que acontece. Mas não é bem assim. Mas não me falaram que era assim. Temos que ser bastante... como é que eu vou explicar? Nós temos que explicar muito bem para o cliente nesse workshop A, mas, se possível, já explicar antes. Outra coisa, aqui nós vamos identificar o que é gap e o que é delta.
Conceitualmente, nós tivemos uma discussão lá no Jan, sobre o que é gap e o que é delta. Eu entendo da seguinte forma: gap, o cliente quer, mas o SAP não faz. Tudo bem? Então, quando eu estou aqui mostrando um gap, o cliente quer, ele quer um relatório, ele quer ele quer algum comportamento do sistema que não tem no standard, Então, gap, o cliente quer, mas o SAP não tem. Delta, o SAP tem, mas o cliente não quer. Então, daqui a pouquinho eu tenho, por exemplo, a configuração de número de série. Está lá, o SAP oferece número de série, mas o cliente não quer número de série. Muito bem, não vai ser configurado. Então, neste momento, a gente monta o backlog. Este backlog vai ter os itens que a gente definiu, que inclusive, espere só um pouquinho que eu já vou mudar o slide, que inclusive já pode ser tudo que a gente viu lá no Best Practice, eu só vou colocando, na verdade eu só vou fazendo um checklist no Best Practice e depois incluo aquilo que não foi negociado, aquilo que não tem, né, o gap. E aí no Workshop B, a gente apresenta para o cliente tudo aquilo que foi negociado, monta e fecha o backlog. Vocês entenderam que no final do Workshop B, eu tenho um backlog, eu tenho o desejo do cliente registrado. Se eu sei tudo o que o cliente quer, eu posso, então, agora sim, montar o meu sprint. Ah, mas, espera um pouquinho, Gerlei, eu só posso montar o meu sprint se eu tiver todos os módulos vistos? Não. Se o cara de QM já conseguiu fazer toda a apresentação dele, ele já pode montar o sprint dele junto com o gerente de projeto, né? Isso depende da negociação com o GP, né? Como é que isso vai funcionar? Eu, para mim, não vejo problema em já começar a fazer o planning poker para definir o tamanho do sprint. Mas o mais importante é o seguinte: neste momento, nós temos um backlog que, juntamente com o PO, o Product Owner, foi priorizado, está reconhecido e está entendido, tá bom? Pode mudar. O que o ágil nos diz é que pessoas e mudanças e necessidades, né, responder a mudanças acima de contrato, né? Então, ou seja, se tiver que fazer uma mudança, nós vamos responder a mudança. É claro que isso é muito legal quando a gente não está fazendo projeto que é um edital, alguma dessas coisas é bem complicado, né? Mas eu entendo que a gente sempre fez isso. Quer dizer, se o cliente detectou que tem um problema, a gente vai lá, faz uma change, né, e negocia uma mudança de escopo. É questão de tempo e valor. Acontece que, neste momento, se a gente for olhar a metodologia ASAP, por exemplo, no ASAP, a gente só ia ver a máquina lá no desenvolvimento. Aqui no Activate, nós estamos mostrando para o cliente a máquina no primeiro dia que o cara assinou o contrato. O cara assinou o contrato, já pode botar a máquina para ele enxergar, tá certo? E pela minha experiência, de novo, minha experiência particular, façam isso. Na primeira semana de assinatura de contrato, tenham o Solution Manager, tenham a máquina, nem que seja o landscape com o dev, tenham isso pronto para conversar e mostrar para o cliente. Sigam essa receita, porque vocês não vão ter tempo de fazer aqueles as easy to be que demorava 2, 3 meses. Não tem tempo para isso. As coisas estão sendo resolvidas de uma forma bastante rápida aqui no workshop, gente. O workshop é o pulo do gato. Alguém pode falar que o workshop é o meu to-be. Até pode ser, mas é muito mais simplificado e é bem diferente a abordagem. Tá bom? Mas é aqui que é aqui que eu estou afirmando o meu compromisso com o cliente. Aqui tem uma relação entre Scrum e Best Practice. Então, a esquerda é aquilo que eu entendo lá no Best Practice e a direita é aquilo que eu entendo lá no Scrum. Lá no Scrum tem uma coisa chamada épico. O que é épico? Épico é como se fosse uma grande história. Por exemplo, implementar processo de compra. Quem conhece implementar processo de compra sabe que isso é impossível, né? Vai ser o quê? Matéria-prima, material produtivo, material importado, ativo. Então, tem vários cenários no processo de compra. Pedido de compra que é gerado integrado com MRP,
subcontratação. Então, tem várias coisas que tu vai abrir nas user story, tá bom? Então, épico é um grande cenário e as user story é esse cenário aberto, né? Mais ou menos como é que vocês vão ver lá nas melhores práticas. O Elton fez a melhor prática que tem um exemplo muito parecido exatamente com isso aqui. Então, eu tenho um grande escopo que é finança, FI, CO, IB, MPP. Então, eu tenho um grande escopo que é finanças, né? Ninguém chega lá, vou implementar finanças. Não é assim que a gente que se diz, né? Então, vou implementar finanças, vou implementar a administração de tesouraria. E aí, quando eu abro lá no melhor... Gente, está exatamente assim lá no Best Practice. Eu tenho finanças, tesouraria, e depois eu tenho quais são os itens que compõem a tesouraria. Então, eu tenho o gerenciamento de conta, operação de pagamento, operação básica de caixa. E dentro da operação básica de caixa, eu tenho um negócio chamado Building Block, né? Esses Building Blocks compõem aquela minha cenário, tá certo? Temos que prestar atenção, porque, por exemplo, aqui tem um Building Block chamado Estrutura Empresarial, J56. Mas será que o J56 já não foi implementado em outro escopo? Certamente já foi, né? Então, eu vou estar ganhando algumas coisas aqui. Provavelmente, quando eu chegar neste meu cenário, eu já vou estar com algumas coisas já implementadas, ou vistas em outro cenário, tá bom? Então, olha, observem, gente, eu tenho tudo isso aqui pronto. A minha WBS é meu building block. Perdão, a minha WBS é meu item de escopo. O meu item de escopo é a minha WBS. Eu sei, alguém de vocês pode estar pensando assim, poxa, se o cara lá no primeiro contato com o cliente, se alguém lá no primeiro contato com o cliente, no segundo, sei lá, naquelas reuniões comerciais, tivesse aberto para o cliente e fosse ticando, eu já receberia tudo isso pronto. Sim, é verdade. Se nós tivéssemos tudo isso aí lá na frente, já mapeado na conversa com o cliente, talvez até no Discover, lá no Discover, a gente receberia isso aqui já mapeado. Imaginem, nós poderíamos até mesmo colocar o Soulman já com cenários, pelo menos os cenários básicos instalados, né? Uma outra sugestão que eu dei, como é que eu desdobro isso, então, em termos de sprint? O que é uma sprint? Aqui nós estamos dizendo, num Excel muito simples, apesar que dentro do Solution Manager já tem, o projeto já é criado abrindo as sprints, já tem um default para vocês, mas vocês poderiam criar um Excel, onde lá, sprint. Cada sprint, para mim, neste projeto, é de 2 semanas. E eu simplesmente coloco lá, realizando em teste, o teste do usuário, né? Antes de fazer o aprovado, tem que ter o teste do usuário. Eu estou usando a metodologia Kanban, onde diz que no to-do, no a fazer, só pode ter 3 atividades. O Kanban tem um negócio chamado WIP, né? O WIP é o controle daquela sala. É mais ou menos como vocês dissessem, naquela sala só entra 3 pessoas, para não ficar a sala soberbada. Então, o meu consultor de MM, né, que está ali à direita, só pode fazer 3 coisas, né, porque eu só tenho um consultor, negociei com ele, e ele me disse, cara, em 2 semanas eu consigo fazer 3 coisas de complexidade 40, né? E ele é que define a complexidade. Então, ele vai me dizer qual é a complexidade do cenário de compra em ativo. Ah, essa complexidade é 10. E compra de matéria-prima? Ah, isso aí é 5. E compra de material auxiliar? Ah, isso aí é 15. Bom, já chegamos perto dos 40. Então, essas 3 coisas que ele vai poder fazer na semana 1. Já desdobrei isso, tá certo? Então, para nossa equipe, lá na parede, eu vou colocar esse quadro, né? Eu vou colocar este quadro. Eu vou colocar este quadro aqui. Inclusive, aqui eu vou colocar o relatório Z, eu vou colocar o gap, eu vou colocar tudo aqui nesse quadro, que o meu consultor vai ter que fazer. E eu coloco no quadro e vou acompanhando com ele, e na reunião diária, ou na reunião de mensuração, a gente olha o quadro e vê as dificuldades dele. É o chamado quadro de acompanhamento do meu projeto, né? Então, para a equipe, é sprint. Agora, para o CFO é sprint? Não, gente. Para o CFO é data. É dia. É milestone. Então, eu vou pegar todas essas sprints e vou transformar em datas. Porque
Se o projeto começa dia 10 e leva 2 semanas, 10 mais 15, 25, eu entrego dia 25. Eu não vou falar para o cara, entrego daqui a 2 sprints. Cara, mas, cara, esse sprint é 1 semana, é 2? O que é sprint, cara? Não, eu entrego dia 25. Então, na reunião, eu continuo falando datas para ele. Inclusive, o Microsoft Project 2016, dentro dele tem quadro Kanban e tem quadro Scrum. Então, vocês podem, dentro do Microsoft Project, preencher o Scrum e olhar lá no gráfico de Gantt, né? Ele já faz essa transformação para a gente. Tá bom? Esse aqui é um exemplo de backlog, esse aqui é um template da própria SAP, onde o backlog, lá naquela reunião que nós tivemos, o backlog ele pode ser definido, vou fazer agora, não vou... Gente, backlog é uma decisão junto com o PO, né? Então, o PO pediu, eu quero botar o banco, eu quero que vocês configurem lá no FI o fluxo de caixa. Aí tu olha, fluxo de caixa não vai dar tempo, tá meio complicado. Pode ser para a segunda onda? Ah, pode ser. Não, isso é muito importante. Então, backlog é uma negociação que a gente vai ter e a gente vai deixar para depois. Né? Ou negocia o momento da entrada desse backlog, que muitas vezes até se transforma numa segunda onda. Né? Então, o que eu queria reforçar para vocês é o seguinte, eu consigo fazer entregas parciais, desde que o meu cenário permita isso, né? Que se permita, com entregas incrementais, né? Inclusive, essa ideia do fluxo de caixa pode ser feita depois. Eu posso mudar à vontade o meu escopo, eu posso, ao longo do sprint, o usuário levanta a mão e diz, ó, mudou alguma coisa, né? Mudou alguma coisa aqui. Então, a metodologia diz, não, ok, vamos rever isso, né? E depois que a gente termina toda essa implementação, então a gente tem que entender como é que vai ser feito o suporte. Tem que montar, isso que eu falei para vocês, depois que deu o Go Live, como é que vai ficar o apoio ao meu projeto, né? De que forma que vai ter esse apoio. Aí eu tenho que formatar isso bem antes, né? Não se termina isso depois do cutover, tem que ser lá atrás, nos primeiros momentos, né? Eu diria para vocês que, olha só, quem está querendo entrar no mercado, ou quem está já no mercado, existe uma grande vantagem com o S4. O S4, ele está... é como se começasse um novo jogo, tá certo? É um jogo novo que está começando. Isso revela uma oportunidade muito boa para quem está entrando no mercado, né, de poder pegar um barco novo já, né? É a mesma coisa que alguém já começasse comprando carro com câmbio automático. Já nem sabe o que é o outro tipo de câmbio, né? O manual. Então já entra com uma nova cabeça. Mas, para entrar nisso, eu diria que vocês precisam entender o que é o Activate, o que é o Activate. Aqui a gente deu essa pincelada, ele não é muito complicado, depois a gente pode praticar exercícios, ele é realmente muito simples, você pode praticar em qualquer projeto, não é projeto só SAP, qualquer projeto pode ser praticado. A essência dele é apresentar para o cliente, ter uma interação com o cliente e usar o Scrum, e usar algumas ferramentas que ele solicita. Eu preciso entender do que é Scrum e o que é Kanban, muito rápido de entender isso, gente, muito rápido. Scrum, leiam um livro do Jeff Sutherland, e se vocês botarem no YouTube, olha, eu vou ser pessimista, num vídeo de 15 minutos vocês entendem o que é Kanban, rápido, né? Agora, vocês precisam dominar o Fiori, vocês precisam entrar na library do Fiori e entender os cenários do modo de vocês. Ah, eu sou MM, decorem os Fiori, naveguem pelos Fiori de MM. Normalmente, em projeto, o cara vai pedir criação de requisição de compra, estratégia de liberação no Fiori. Isso aí está morto, né? Solution Manager. Tem um curso de graça de Solution Manager no OpenSAP, né? Para vocês entenderem como é que se cria plano de teste e o que é a ferramenta Solution Manager. É obrigatório todo consultor ler a Simplification List. A última versão do S4 para on-premise é a 1909. Essa é a última versão, saiu ano passado. Então, já tem o Simplification List em torno de 1000 páginas. Mas vocês têm a obrigação de entender o Simplification List. Entender o que é uma EHP, uma Enhanced Package, né? Dominar o Best Practice, dominar o Best Practice,
tá certo? Business Partner matou a ideia de criar fornecedor e de criar cliente. Não existe mais essa ideia de cliente-fornecedor. Se ampliou o conceito. Então, se torna muito importante entender o Business Partner, e essa outra coisa obrigatória, principalmente para quem for lá de MM e SD, FI, é obrigatório entender como é que funciona o Business Partner. E eu sugiro dar uma olhada nessa parte de tabela, de tabelamento, o que é o S4, né? Entender em si o que é uma CD, fazer algum treinamento sobre essa perspectiva, até para a gente poder escrever uma especificação, entender uma tabela, entender como é que funciona essa nova estrutura, o que é a ACDoca, o que é a MatDoca, o que é um banco online, né? E, se possível, existem algumas coisas que eu sugiro fortemente, que é o SAP Cloud Platform. Gente, tem um curso de graça sobre SAP Cloud Platform, né? Lá no OpenSAP. É fantástico, é um ambiente de desenvolvimento fantástico. A gente pode consumir vários produtos de outros fornecedores, da Google, desenvolver em Java. Então, o SAP Cloud, pelo menos, ele tem ideia, não que eu vá desenvolver, né? E se vocês querem ganhar dinheiro, o SAP Analytics. O Analytics, ele faz uma diferença brutal. Eu diria para vocês que o cliente que não obrigar a consultoria a botar o SAP Analytics, ele naquele momento talvez se arrependa. O Analytics é fantástico para poder de análise, né? Para poder de análise. Bom, o Elton me pediu, a gente está fazendo um curso de Activate, são 5 dias, a gente entra num detalhe muito maior, né? Então, vocês são convidados, se quiserem, a participar desse curso que a gente está promovendo. São valores lá embaixo, 100, 150 reais. Esses cursos de Activate é justamente para poder contribuir, né, com as pessoas. Pessoal, gastamos 1 hora, então estamos aí abertos. Espero que eu tenha sido muito rápido, mas estamos à disposição para dúvidas e acho que agora abre para pergunta, Nelson. Sim, eu deixei anotado aqui, já li algumas perguntas que chegaram. Perfeito. Espera aí que eu já vou deixar aqui para você. Posso fazer em nome de quem mandou aqui? Manda. Tranquilo? Ok. Se o Workshop A, ele substitui o Blueprint. Sim. Né? Sim. Qual é a diferença, qual é a abordagem do Workshop A? Por exemplo, o papel do funcional ali dentro, o que é que vai mudar para ele, como é que ele vai conduzir esse workshop? Se tu quiseres ter blueprint, não tem problema, tá bom? É como eu falei lá no início, eu quero ter blueprint porque não temos maturidade para fazer isso. Só que isso é que eu via nos primeiros projetos, agora eu já não estou vendo mais dessa forma. Como é que funciona o workshop? Tu vai apresentar para o teu usuário, em cima de uma determinada ideia de escopo, tu vai mostrar para ele aquilo que tu vai implementar. Então, por exemplo, compra de ativo. O ativo vai ser comprado assim, dessa forma, é pedido de compra. Tu vai mostrar, apresentar para ele, né? E tu já pode pegar o Best Practice, porque lá no Best Practice tem um BP para compra. Então, tu já tem até todo o fluxo do processo. Então, tu apresenta para ele como é que será no SAP toda essa história de compra de ativo, né? E tu apresenta para ele, no sistema. Eu quero destacar isso, gente, porque no WhatsApp a gente não mostrava isso no sistema. O Blueprint, a gente ficava conversando com o usuário e inferindo o que ele queria. No Activate, a gente mostra no sistema e mostra o processo para o usuário. E o usuário vai falar, ok, me serve, é isso mesmo. Se ele falar que não serve, a gente vai anotar para negociar como gap, né? Mas a postura do consultor tem que dominar o best practice, ele tem que dominar o best practice, e, é claro, tem que dominar o processo para poder fazer uma boa apresentação para o nosso cliente. E aí ele escreve, né? E aí ele vai escrevendo ali, pode ser no próprio Excel, pode ser... O importante é ser ágil. Então, ele vai descrevendo aquele cenário já conhecido, ou vai mapeando aquele cenário já conhecido. E qual que seria a melhor forma de fazer esse workshop, Jarley? Seria algo individual ou é algo end-to-end? Como que é a abordagem que o consultor teria que conduzir aí?
Eu fiz o workshop, eu estava fazendo toda a parte de CO, e a gente fez com o time. O time de CO entrou numa sala e eu comecei a apresentar na tela, né, montando inclusive os cenários. Olha, aqui está uma ordem interna, mostrando todo o funcionamento, como é que funciona a parte contábil. Tem uma certa demora, né, porque o usuário... Por que tem uma certa demora, Elton? Porque o usuário não tinha feito discover e nem tinha conhecido o SAP antes. É por isso que eu recomendo fortemente ele ter navegado no SAP no Discover. Se ele tivesse feito o Discover, o workshop vai ser muito mais fácil. Imagina, eu te falar de um carro, mostrar o carro, mas se tu já viu o carro há um tempo atrás, fica muito mais fácil, né, de tu falar comigo. Como o cara não viu nada, eu tive que explicar detalhadamente e, inclusive, mostrar o Fiori, mostrar as apps, então demorou mais, né? E aí, legal, dependendo do teu nível de entrosamento com o teu cliente, pode levar mais ou menos tempo. Mas esse workshop, Elton, ele é vital. Legal. A Débora está fazendo uma pergunta bem legal aqui. E se eu não tiver ativado os best practices? Se tu não tiver ativado os best practices, que maravilha, vai ter que fazer isso na mão. A minha menina de MM deu um problema lá num outro projeto, e por alguma razão maluca lá, se a gente segue o script, Débora, tudo funciona. Se a gente não segue o script, não seguimos o script, tá certo? A consultoria, enfim, não seguimos o script. E aí não foi carregado o best practice. O que aconteceu? A menina de MM fez tudo à mão. Aí não tem. E o tempo é outro, né? Aí volta, e aí, lógico que o tempo é outro. Aí o tempo é outro. Aí ela teve que fazer tudo à mão e, inclusive, deu problema para baixar a versão a 18.08, que é a versão mais estável do SAP, né? A 18.08 está fantástico. As outras anteriores ainda tinha alguns... da 18 para frente vai bem, dali para trás... Essa é a série, digamos assim. Posso fazer mais uma aqui? O Rodrigo pergunta aqui, ó, existe alguma diferença ou algum ponto de atenção no uso do Activate, uma implementação antiga de SAP ECC para uma nova implantação do HANA? Ou seja, é uma implementação, mas não é uma conversão, é migrar, deixar o seu ECC virar um legado e implantar aí uma nova instância para o S4HANA. Algum ponto de atenção no uso, na aplicação do Activate num projeto desse tipo? Eu não vejo problema, eu uso o Activate até para projetos de melhoria no ECC, empresas com ECC, né? Não, eu não vejo nenhum grande problema. É claro que se tu está pegando um ECC e vai botar no HANA, quer dizer, perdão, tu tem que, é ECC dentro do HANA ou é ECC migrando para S4, né? Aí tem umas pequenas diferenças aí. A recomendação da SAP é antes tu fazer o back to standard, né? Primeiro fazer o back to standard e negociar com o cliente, porque, por exemplo, perdão, é mais técnico, desculpa, eu tô me alongando, mas é mais técnico. Eu não vejo problemas na metodologia. O que muda aí é que tu tem que ter um deparo, né? Lá no ECC, por exemplo, eu não vou ter NewGL. Provavelmente eu não tenho NewGL. E no S4 é obrigatório o NewGL. E o NewGL tem um grande impacto. Só que o cara não consegue saber o que é NewGL. Tu vai ter que ensinar ele. Então, é a abordagem lá no workshop, gastar mais tempo explicando o que é NewGL, o que é Material Ledger, né? Essas coisas que ele vai ser obrigado a assumir. COPA, tu perde o COPA por custo, né? E é só por... Então, tem algumas coisas que fica meio complicado. Então, tu tem que ter um cuidado maior. O Wanderlei faz uma pergunta legal. Essa aqui eu até tenho uma resposta para dar, mas eu quero ver tua opinião. Quem é responsável por executar os best practices? É o funcional ou é o Basis? Olha só, quando eu fiz o Basis, eu sentei o Basis do meu lado, porque a princípio ele é o dono da máquina, ele é o dono do landscape, ele é o dono de construir tudo isso, né? Inclusive tem transações lá para te fazer a carga do best practice que eu nem tenho acesso. Então eu sento do lado. Eu sei que muitas vezes o pessoal pergunta assim, manda o Basis botar tudo. Pode ser, mas eu particularmente gosto de sentar do lado do Basis e fazer junto com ele. Eu entendo que a melhor abordagem é Basis e funcional, tá certo? Eu acho que é a melhor abordagem. A definição dos escopos que você vai querer ativar, quem vai discutir é o funcional.
É o funcional. E tem outra coisa também, tu vai carregar isso no Solution Manager ou vai carregar direto no S4, né? Se tu tem o Solution Manager, é bom tu carregar primeiro no Solution Manager, criar a solução. Tu tem uma série de passos no Solution Manager, né? Para poder carregar as melhores práticas, né? Eu entendo assim, não importa se é o cara do Solution Manager ou o Basis, mas o funcional tem que estar junto. O Best Practice, eu acho que assim, ele é um tema realmente chave, tá? Para toda essa questão do projeto. E eu acho que mais e mais o funcional tem que entender, sabe? Se não for ele que vai apertar o botão, ok? Pode não ser ele que vai apertar o botão, mas o entendimento do Best Practice, não só o conteúdo dele, principalmente, porque o conteúdo do Best Practice é uma riqueza absurda em termos de você mesmo aprender o S4. Tá? Então, assim, o funcional tem que estar próximo disso, com certeza. E depois, no momento da ativação, pode não ser ele a apertar o botão de qualquer forma, mas o conhecimento, ou saber o que está rodando, ele precisa saber. Até porque, tu vai para o workshop A, daqui a pouquinho o cliente pede uma coisa. Carreguei, eu até, né? Então, tu já tem a visão do que está lá disponível e da tua conversa com o teu cliente, né? Eu acho importante. Legal. Alguma pergunta mais, gente? Não? Elton? Oi, pode falar. Tá ouvindo? Tô ouvindo. É o Márcio. Oi, Márcio. Posso falar? Pode falar. Tá, primeiramente, parabéns aí pelo excelente conteúdo, a você, o Gerlei, tá? Eu tenho uma dúvida aqui que eu anotei na questão dos pilar do SAP Activate, né? Pode falar. No guide de configuration, né? Como que está hoje a migração do ECC para o S4? Pergunto porque no meu projeto, meu último antes na Ajinomoto, né? Eles optaram por fazer do zero, né? Fazer uma implementação. Conta que na época não estava maduro isso, optou por uma nova implementação, né? Agora hoje, como que está esse processo de migração? Olha, não sei, Gerlei, você tem... Eu fiz isso no laboratório. Você está falando de conversão, né? Isso. De conversão, Ok. Eu fiz isso em laboratório, tá? E foi muito bem, eu não tive nenhum problema, mas no laboratório qualquer coisa funciona. Então, eu não tenho feito pelo Guide Configuration. Confesso que em todas as vezes que eu vi, a conversão não tem sido pelo Guide Configuration. E, então, eu não sei se está muito melhor, a promessa da SAP que estivesse muito melhor, porque o Guided Configuration, cara, tem umas coisas fantásticas. Ele faz o seguinte, por exemplo, migração de ativo, ele chupa todos os ativos do ECC e depois gera um relatório de consistência. Ele implementa o meu GL e depois gera um relatório de consistência da implementação. Então, ele tem reportes de tudo que ele fez. A ideia é fantástica. Mas eu, particularmente, eu não fiz nenhum dele depois com o Guide Configuration. Legal. Muito bem, gente. Eu acho que é isso. Não sei se tem... Depois do Activate, teoricamente, não teremos o blueprint. O Vanderlei está perguntando. Sim, é verdade. Né? A gente não considera mais uma fase, particularmente, de blueprint. Acho que é isso mesmo, né, Jarley? Antigamente o blueprint se dividia em as is e to be, né? Isso, e às vezes a gente levava, não sei se você te lembra, né? A gente levava um belo tempo. Eu fiz um projeto que o pessoal pediu as is, e a gente fez as is. Quando chegou no final das is, o cliente olhou para nós e disse: cara, sinto que eu perdi 2 meses de tempo. O as-is, ele tem uma justificativa, porque tu é o cliente, tu revê algumas coisas do teu processo que muitas vezes tu nem sabia que tinha mudado. E como é que tu vai falar como é que deve ser se tu não sabe como é hoje por mudanças de processo, né? Eu acho que é interessante uma revisão interna, uma conversa interna do cliente sobre como é que é o processo dele. Mas o to be, o to be ele não é mais usado, né? A gente tem o grande gap ali no workshop A, e o grande lance é usar uma técnica chamada... A SAP recomenda no Activate usar o Planning Poker. Eu, particularmente, não gosto dessa técnica, mas a gente pode discutir isso em outro momento, para definir o tamanho
dos cenários, tá? Legal. Legal, última pergunta aqui, o Amorim está falando. Documentos agora são BPD e BMDD. O que é isso, Amorim? Business Process Documentation, o BMDD, não me lembro o nome, mas o BPD é Business Process Documentation, que é o que sai lá. Inclusive, já tem template dentro do Solution Manager para construir os documentos lá dentro. Cara, tu falou, né, Elton, mas o que o Activate está te dando de template, cara, ele não precisa... Tá muito fácil. Realmente é muito fácil. Né? Muito fácil. Legal. Gente, acho que é isso. Jarley, quero agradecer bastante sua participação. Vou fazer apenas um fechamento aqui. Só falando um pouco dos treinamentos, tá? O treinamento do SAP Activate, né, o workshop SAP Activate que o Jarley vai estar ministrando em conjunto com mais 2 colegas aqui. Eu vou passar para vocês, na sequência, eu mando isso por um e-mail automático para todos, tá? Tem um link para que vocês possam consultar, entrar lá e dar uma olhadinha, tá? Tem uma abordagem bacana. É semana que vem, Jarley? Semana que vem. Semana que vem. É verdade. Legal. Verdade. Tá, eu mando para vocês. Depois eu tenho aqui também o curso S4HANA MM Logistics que eu tenho feito pela Creative, tá? Que a gente tem todas essas abordagens, a gente tem feito essas abordagens que a gente comentou, Best Practice, a parte de BP, o Business Partner, o Fiori, a gente entra bastante no Fiori, cria uma pancada de processos lá em MM falando de Fiori, explorando tudo isso, tá? Também eu mando para vocês esse link, e o curso de localização, não está dentro do nosso contexto de agora, mas a localização não sai de moda nunca, né? Então a gente está sempre falando de localização. É um curso que eu vou fazer a partir da semana que vem, aos finais de semana, começa dia 27. Mas eu vou passar para vocês, aí quem quiser dar uma olhadinha, se estiver no seu momento de fazer, dá um toque para a gente trabalha junto essas próximas abordagens. Elton, eu vi a tua apresentação de localização. Tu acha que a localização fica mais fácil no S4? Pelo que eu vi, é claro que eu tô falando, né? Tô falando, qualquer coisa fica fácil. Eu acho que assim, a abordagem da localização, quando você está baseado no best practice, não é que ela fique mais fácil, né? Mas você não parte do zero mais. Né, você não está mais partindo aquele monte de tabelas que você tinha que carregar, de objetos, não, você tinha que fazer inúmeras cargas, né, de objetos ali. A partir do Best Practice, pelo menos da 1809, onde surgiu, né, o Best Practice Brasil, quando você ativa aquilo, você parece que, assim, parte de um cenário feito, um cenário pronto, é quase que só realmente fazer alguns ajustes finos ali para o processo do cliente para fazer aquilo funcionar. Então, assim, se ficou mais difícil ou mais fácil? Não, eu acho que ficou mais fácil, em termos de início, né, inicialização, quando você está fazendo realmente o teu início, né, o teu começo ali. Agora, algumas coisas novas vêm por aí, né, tem se falado bastante no Tax as a Service, isso tem uma mudança bastante impactante, né, e é um movimento que a gente sente bem próximo mesmo, que a SAP está puxando com força, tá, e não sei em quanto tempo isso vai acontecer, eu não sei em quanto tempo, vamos assim dizer, o Brasil vai estar pronto para isso, os nossos clientes vão estar prontos para isso, mas existe uma tendência? Existe, ela é forte, né? Então, também é algo que a gente vai ter que começar a se preparar um pouquinho, tá legal? Tá bom? Perfeito. Pois, gente, deixa eu mais uma vez, quero agradecer, Jarley, muito obrigado pela sua participação. Pessoal, todo mundo que está aí, abram suas câmeras aí para a gente dar uma olhada na cara de todo mundo, dar seus oi, seus olás aí, legal? Aí a gente se vê aí, tudo bonito. Obrigado aí pelas informações sobre o Activate. Legal, gente? Obrigado aí, Elton, mais uma vez, foi um prazer, foi muito bom, obrigado, tá? Legal. Nós estamos passando aqui no chat, tá, os links para os cursos todos lá, quem quiser dar uma olhadinha, tá, prestigiar, participar, tamo junto. Tem o link também que nós estamos passando aqui para vocês baixarem o e-book basicamente são as apresentações, né, que a gente, os slides aqui que o Jarley passou, né, então ali tem algumas informações legais, e lógico, né, gente, se tiverem alguma dúvida, algum encaminhamento aí, principalmente sobre esse tópico, né, do Activate, eu vou recomendar esse treinamento, esse workshop que o Jarley vai fazer semana que vem, eu acho que vai ser bastante legal também, para complementar aí sim, possivelmente vai entrar bem mais detalhes, tá bom? Ok. Legal, gente?
Valeu, obrigado. Boa noite. Elton, um prazer. Obrigado. Grande abraço pra você, Charley. Grande abraço. Abraço a todos. Obrigado, boa noite. Obrigada, Elton, Charley. Valeu. A gente se fala aí. Abraço, até mais. Tchau, boa noite. Obrigado. Tudo de bom. Abraço. Valeu, Elton. Um abraço aí. Valeu. Valeu, Elton. Parabéns aí, Elton e Charley, mais uma vez. Falou. Falou. Valeu, Charley. A gente se fala, cara. Pode deixar. Grande abraço. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Abração, bicho. Grande abraço também. Ô, Falou. Amora, é meu espelho? É meu espelho de barba preta? O que é isso aí?